Meus prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu tenho um e-mail aqui na TV Caminho Livre que é dedicado a atender as pessoas que estão interessadas, quem sabe, num estudo bíblico, numa orientação, numa palavra amiga. É o tvcaminholivre@gmail.com. Se você quiser falar diretamente comigo, acesse esse e-mail primeiro, que lá eu passarei o meu número do meu contato aqui pessoal, para que você possa interagir diretamente comigo aqui, ok? Eu não posso passar esse número lá na seção de comentários e nem divulgar o número aqui, torná-lo público, porque por uma questão até de privacidade, né? Então vamos lá. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre a questão do selamento. Nós vimos que este selo que é aplicado na testa, segundo Apocalipse capítulo 7, vamos ler o texto aqui. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí vem aquela lista, né? Começando com Judá, 12.000 de cada uma das tribos, até se encerrar com Benjamim. Então nós vimos que o fato desse selo de Deus, ser aplicado à testa, que aqui no grego é metopon, esse metopon, testa ou fronte, é um símbolo da nossa mente, do nosso coração. Então o metopon aqui, ele está associado ao cardio, que é a palavra grega para coração. Metopon está associado também a nous, que é a palavra grega para mente. Este selo é aplicado no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente. Quando Deus aplica este selo em nós, nós cremos em Jesus Cristo. Cremos em Jesus Cristo. É quando a gente crê que a gente recebe este selo de Deus. Isso está muito claro em 2 aos Coríntios 1, 22, Efésios 1, 13, 14, Efésios 4, 30. Então, assim, este selo que é aplicado à testa ou à fronte, metopon, ele não tem associação ou relação com o Shabat, que era um sinal entre Deus e o povo de Israel na velha aliança. Nós não estamos mais sob a égide da velha aliança. Nós estamos agora sob a égide da nova aliança. É por isso que aqui em Colossenses, Colossenses capítulo 3, verso 11, está dito o seguinte: aqui não pode haver mais grego e judeu, ou seja, gentio e judeu. Não pode haver mais circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Todos sem distinção. Não pode haver mais nenhum tipo de distinção no seio do povo de Deus. A única distinção que vai distinguir, separar o povo de Deus do povo do mundo, né? Povo de Deus dos ímpios, dos salvos e não salvos, a única distinção é a fé que nos é ofertada gratuitamente através da obra do Espírito Santo, que nos cela. Então, este será o único selo que nós possuiremos.
Este é o único selo. Este selo não, esse selo de Apocalipse 7, aplicado à testa, a metopon, dos servos de Deus, não é algo visível ao olho humano, né? Inclusive, no passado, Deus proibiu o seu povo de aplicar na sua pele qualquer tipo de marca. Isso está em Levítico 19, 28. E eu leio para você isso aqui agora, só para que você entenda que nosso Deus é um Deus coerente, né? Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Então veja, este selo do Apocalipse capítulo 7, com o qual 144 mil são selados, é um selo que tem relação com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aplicando a fé aos seus servos, certo? Então, ok. Foi dito também no vídeo passado que há uma interpretação, eu creio que seja nova, de que este outro anjo que aparece aqui ordenando aos 4 anjos continuarem segurando os 4 ventos nos 4 cantos da terra, ele seria uma representação simbólica da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se esse anjo é uma representação simbólica da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, e esse anjo é que detém o selo de Deus, e o selo de Deus seria, segundo a teologia adventista, a guarda do sábado, então a dedução é lógica. Os 144 mil selados aqui seriam simbólicos de quem mesmo? De todos aqueles que passassem a pertencer à Igreja Adventista do Sétimo Dia, por guardar o sábado. Essa é uma dedução lógica a partir dos pressupostos assumidos pela própria teologia adventista. Então, os 144 mil tem a ver somente com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Certo? Veja, eu não quero entrar aqui no mérito de quem são esses aqui? Quem são? Para tentar identificá-los dentro do panorama mundial atual, pós-moderno, né, contemporâneo. Eu não entro nesse mérito, eu não entro nessa discussão. Eu tenho a minha ideia. Eu acho que os 144 mil é um grupo especial. Ele é especial em que aspecto? É porque ele foi separado para uma determinada missão. Eu creio, segundo Apocalipse 6, versículo 11, eu quero que você leia comigo. Então, cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo. Esses aqui, a quem João se refere, são as pessoas que morreram em Cristo. Morreram em Cristo. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Olha, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Veja, então Deus estabeleceu um número exato de mártires. Isto agora, no fim dos tempos. Deus estabeleceu um número exato. Isso aqui fica muito claro aqui, só não aceita esta verdade que eu estou enunciando para vocês aqui com base na palavra quem é doido, ou então quem não sabe ler e que não sabe interpretar aquilo que lê. O texto aqui é claríssimo, não há como tergiversar. Deus então conhece e sabe o número exato daqueles que vão ser martirizados por conta do testemunho de Jesus? É claro, ele conhece a todos, individualmente falando, e sabe o número exato deles. Veja, só a título de informação, mais um dado aqui, Apocalipse 20, verso 4 diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus
e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão. Veja, João viu as almas dos cristãos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. A Igreja Adventista diz que o testemunho de Jesus são os escritos de Ellen White. Então, obviamente, ela vai fazer uma interpretação exclusivista, sectarista, em torno desse texto aqui, dizendo, está vendo? Olha, esses foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus aqui no Apocalipse? Segundo 12, 17, 19 e 10. Ellen White, o espírito da profecia. Então, o que eu quero dizer para vocês não é nem ressaltar esse aspecto da interpretação da teologia adventista. É dizer para vocês o seguinte, olha, Deus sabe quem será martirizado e ele determinou um número exato desses que serão martirizados. E esses que serão martirizados o serão justamente porque não adoraram a besta nem a sua imagem e nem receberam a sua marca na testa e na mão. Justamente por isso, por não adorarem a besta e a sua imagem, não receberam a marca na testa, na metopom e na mão, né? Justamente por conta disso que eles serão martirizados. Estão entendendo? Então, eu creio que estes 144 mil, e aí eu não discuto com ninguém que pensa diferentemente de mim, eu creio que estes 144 mil estão, de algum modo, selados para serem martirizados. E o fato de estar dito aqui 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, também não creio que apenas os judeus serão levados ao martírio. Até porque hoje isso é um fato. Cristãos estão sendo mortos por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Nos países asiáticos e ali no continente africano, há muita perseguição aos cristãos hoje, né? E não somente a judeus. Judeus são perseguidos, claro, mas os cristãos estão sendo perseguidos em maior número, em muito maior número. Então, eu creio que estes 144 mil não pertencem literalmente ao povo judeu. Pode haver povo judeu no meio de 144 mil? Claro, né? Claro que sim, porque já existe um grupo de judeus, conhecidos como judeus messiânicos, que aceitam o messianismo de Jesus Cristo como o Salvador, o Messias do povo de Israel. Então é óbvio que pode haver, dentre os 144 mil, judeus. Aqui no versículo 9 de Apocalipse 7, depois de ver 12 mil de todas as tribos de Israel sendo selados, em número de 144 mil, João diz assim, ó, depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Veja que esse grupo, essa grande multidão que ninguém podia contar, também está vestindo vestes brancas. E eles são contados de todas as tribos, povos e línguas. Os 144 mil é um grupo especial aqui, por quê? Porque a eles foi dada uma missão específica. Eu creio que seja do martírio. Não vou discutir com quem pensa o contrário de mim, tá? Não vou discutir. Eu penso que seja o martírio. Essa multidão está contada. 144 mil. Não significa também que este número seja um número literal, certo? Mas Deus, penso eu, quer transmitir aqui a ideia de sua soberania
no que diz respeito ao controle dos fatos relativos à nossa história. Deus tem o controle de tudo. Então, do ponto de vista divino, Deus sabe o número exato do verdadeiro remanescente. Ele sabe, ele conhece o número exato do verdadeiro remanescente. Agora, do ponto de vista da perspectiva humana, o remanescente não pode ser contado. Olha, uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ninguém podia contar. Vestidos de vestes brancas. Agora, no capítulo 14, presta atenção, vamos fazer algumas associações aqui em relação aos 144 mil. Abram comigo Apocalipse 14. Verso 1 em diante. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Veja, se o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, quem acompanhava o Cordeiro também estaria do mesmo modo, em pé, embora o texto não afirme. Isto vai ficar subentendido aqui. Com ele, olha só, com ele estavam 144 mil que tinham escrito na metopom, na fronte, na testa, o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Então veja, isso aqui não significa uma tatuagem ou um sinal visível. Nome do Cordeiro e nome do pai. Foram redimidos por Deus, foram salvos por Deus, foram comprados pelo próprio Jesus Cristo. E por isso tinham o nome de Deus e do Pai, do Cordeiro e do Pai, em suas frontes. Creio que metopom aqui seja simbólico, tanto quanto é simbólico metopom lá do capítulo 7. Cardio, coração, nous, mente. Ou seja, são propriedades exclusivas de Deus. Propriedades exclusivas de Deus. Não há como, veja, uma pessoa selada agora perder este selo. Porque no instante em que ela é selada, a própria natureza do selo, daquilo que é selado, é permanecer. É continuar sendo. É continuar pertencendo. O objetivo do selo é esse. É selar com o sentido de confirmação. Ou seja, quem manda em nós? Quem nos adquiriu? Quem nos comprou? Quem exerce senhorio e soberania absolutas em nós ou sobre nós? Deus, o Cordeiro, o Espírito Santo. Deus exerce soberania absoluta sobre nós. Por isso é que nós temos o nome do Pai e do Cordeiro gravado em nossa metopom, nossa fronte ou testa. Pertencemos a Deus. Fomos selados com este selo de pertencimento a Deus e a sua família. Não há como alguém retirar de nós este selo. Não há como a gente perder este selo. Não há como. É porque eu sou, do ponto de vista humano, um super crente. É porque eu consigo guardar os 10 mandamentos, como diz a teologia adventista, né, de forma literal, como se existissem somente 10 mandamentos. Eu consigo guardá-los de modo ininterrupto, de modo perfeito, cabal, completo, pleno. Não é por isso que ninguém pode retirar o selo de Deus sobre mim. É porque este selo foi aplicado pelo próprio Deus em mim. Por vontade dele, vontade soberana dele. Ele me escolheu, e porque ele me escolheu, ele foi atrás de mim, através do Espírito Santo, para me selar. E aí eu recebi um comentário, só abrindo um parênteses aqui, já a gente continua a leitura. Recebi um comentário
não creio que tenha sido um comentário maldoso. Um irmão dizendo que eu me contradisse porque eu disse que Deus está à procura daqueles que se submeterão ao seu senhorio. Então ele disse o seguinte: bom, se Deus está à procura daqueles que se submeterão ao seu senhorio ou soberania, então existe o livre-arbítrio. Esse irmão querido, não o conheço, não vi o nome dele, não sei quem é, não sei se ele é adventista, se não é. Ele não entendeu ainda que existiria livre-arbítrio, irmão. Eu vou falar para você, há muitos modos da gente explicar essa questão, né? E eu tenho tratado dela aqui na TV Caminho Livre ao longo de 7 anos. Então existem muitos modos, muitas maneiras da gente estudar essa questão. Uma delas é a seguinte: você está diante de Deus, o diabo e você mesmo. Presta atenção nisso, irmão. Você está diante de Deus, diante do diabo e diante de você mesmo. Se você pega o dicionário da nossa língua portuguesa, pode ser qualquer um, e vai lá no vocábulo livre-arbítrio, que é uma expressão combinada, composta, você vai ver que livre-arbítrio, deixa eu ver se eu anotei aqui na contracapa da minha Bíblia, só para a gente consubstanciar essa questão. Você vai ver que o livre-arbítrio só pode existir com base em sua própria vontade. Quando a sua própria vontade ela é a causa das suas ações. A sua própria vontade. Não pode ser a vontade de um outro. Entende? Então você tem diante de si Deus. E você tem diante de si o diabo. Se você possuísse o livre-arbítrio, que é um atributo divino, única e exclusivamente divino, se você possuísse o livre-arbítrio como ser humano, você teria toda a possibilidade de dizer assim, ó, é uma ilustração isso aqui, tá? Eu não quero servir nem a Deus, nem ao diabo. Só resta quem? Só resta você. Você e sua vontade. Se você disser assim, olha, eu não quero me submeter nem a Deus e sua vontade, nem ao diabo e sua vontade. Eu desejo continuar submetendo-me única e exclusivamente à minha própria vontade. Aí sim, se houvesse essa possibilidade, haveria livre-arbítrio, irmão. Haveria livre-arbítrio. Preste atenção ao que aconteceu no Éden. Deus disse para Adão, não coma. Em relação ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para Adão, não coma. Certo? E o diabo disse para Adão, coma. Nós conhecemos a história. O homem foi e comeu o fruto, do qual Deus disse que não era para comer. Então veja, o homem escolheu comer. Sim, ele escolheu. Ele tomou a decisão de comer. A decisão de comer, a decisão que Adão tomou de comer, não foi uma decisão que foi coagida nem pelo diabo nem por Deus. Ele tomou a decisão livremente, porque ele era um agente livre. Ele possuía uma capacidade de agir livremente, sem coação, sem compulsão, sem nada. Então, quando ele toma a decisão de escolher livremente, aí muitos vão entender isso como livre-arbítrio, não é pelo seguinte, ele estaria submetendo a sua vontade à vontade de alguém que manifestou uma vontade primária, anterior a dele, e maior do que a dele, porque ele está submetendo a sua vontade própria à vontade de outro. Então, mesmo se existisse o livre-arbítrio antes do pecado, coisa que muitos teólogos calvinistas aceitam, aí eu sou
eu estou frontalmente em oposição a esses que assim pensam. Mesmo se existisse o livre-arbítrio antes do pecado, quando pecassem, perderiam o livre-arbítrio porque estariam submetendo a sua própria vontade à vontade do diabo. E foi o que aconteceu. Se eles, ao invés disso, se fosse o contrário, não comessem, estariam também submetendo o seu pseudo ou suposto livre-arbítrio à vontade primária e maior de Deus. Não coma. Perderiam o livre-arbítrio também, porque estariam submetendo a sua vontade à vontade primária e maior de Deus. Então, em todos os dois casos, o homem perderia o livre-arbítrio. Qual seria a terceira alternativa? É o princípio do terceiro excluído. Não há. Não existe. Essa alternativa de você, diante de Deus, diante do diabo, dizer assim, não, nem Deus e sua vontade, nem o diabo e sua vontade. Eu continuo submisso a mim mesmo. Eu sou neutro, indiferente, né? Eu estou numa condição de indiferença e de neutralidade e de inocência em relação tanto a Deus quanto ao diabo. Eu sigo a mim mesmo. Não há esta possibilidade. Nós sabemos disso. Se você é cristão mesmo de fato, você vai entender que só há dois caminhos. Não há um terceiro caminho. Se houvesse um terceiro caminho, aí sim, talvez, quem sabe, você poderia provar para mim que exista o livre-arbítrio. Então, só completando, quando você diz que eu me contradisse, Deus está à procura, porque é Ele que vai à procura, irmão. Por que ele tem que ir à procura? Porque quem supostamente poderia sair à procura de Deus, não sai. Olha o que Paulo, em Romanos, diz aqui pra gente. Presta atenção, meu irmão. Olha aqui. Romanos 10, versículo 20. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam. Presta atenção nisso, irmão. Você que me objetou. Tô falando com muito carinho, com muito respeito a você, tá? Seja você adventista ou não estou querendo briga com você. Fui achado pelos que não me procuravam. Aí eu te pergunto aqui, meu irmão, como é que esses que não procuravam Deus o encontrou? Eles não procuravam Deus. Eles não procuravam. Eles não saíram em busca de Deus, mas encontraram Deus. Aí o restante do versículo diz, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Ah, agora eu estou entendendo. Eles não saíram à procura de Deus, no entanto, o encontraram. Por que o encontraram? Utilizando-se do seu livre-arbítrio? Não. Eles não procuravam Deus. A sua vontade não era uma vontade de sair à procura de Deus, eles não possuíam essa vontade. Mas por que encontraram Deus mesmo sem procurá-lo? Porque Deus se revelou a eles. O texto é claro. Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Por que eles encontraram Deus mesmo sem procurá-lo? Porque Deus se revelou a eles. Deus foi atrás deles. Através de quem mesmo? Do Espírito Santo. Por isso que aqui em João, capítulo 4, Jesus disse para aquela mulher, né, samaritana, que o encontrou ali junto ao poço, o seguinte, 4 de João, versículos 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso significa dizer que não há, tipo aqui, ó, é como Paulo disse aos Colossenses, não há nenhum tipo de distinção, placa de igreja, entendem? Placa de igreja, eu sou adventista, por isso eu estou salvo, você é batista, você está perdido. Eu sou batista, eu estou salvo, você é adventista, está perdido. Não existe isso. Eu sou adventista e você que é testemunho de Jeová, está perdido. Eu sou testemunho de Jeová e você que é adventista, está perdido. Não existe isso. Veja, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses quem? Verdadeiros adoradores. São esses que o Pai procura para seus adoradores.
O Pai procura. É o Pai que procura, irmão. Você que disse que eu me contradisse. O Pai procura. Verso 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É Deus que sai à procura, irmão. Porque se Deus deixasse por conta do suposto livre-arbítrio humano, o que aconteceria? Nunca encontrariam Deus, porque eles não estão procurando Deus. O livre-arbítrio humano. No livre-arbítrio humano não existe a vontade de Deus. Está entendendo, irmão? Então, é por isso que eu não me contradisse, tá? Voltando a Apocalipse 14, verso 2. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Olha, os 144 mil tocando as suas harpas. E, evidentemente, segundo o verso 3, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Veja, em outro lugar aqui no Apocalipse, nos é dito que esses 4 seres viventes e os anciãos também estão entoando um cântico novo. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui onde é dito isso. Daqui a pouco eu abro lá. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados das tribos de Israel somente. Comprados de Israel somente? Comprados dentre o povo judeu somente? Não, comprados da terra. Vejam, os 144 mil foram comprados da terra. Isto aqui é uma indicação, uma pista que nós temos, dando conta de que os 144 mil que foram selados ali no capítulo 7 não pertencem exclusivamente ao povo judeu, meus queridos. É um povo que existirá agora no fim dos tempos, a quem Deus delegou uma missão, né? Os enviou para uma missão de serem martirizados pela besta, porque já nos é dito o seguinte, Apocalipse 13, verso 7, foi-lhe permitido, a besta, né? Também que lutasse contra os santos e os vencesse. Então, os santos, durante um período de 3 anos e meio, serão vencidos pelos exércitos da besta. Muitos serão mortos. Muitos serão martirizados. Até que se complete o número, como Apocalipse 6,11 disse, daqueles que Deus separou para serem martirizados. Mas então Apocalipse 14, verso 3, no final, está dizendo que os 144 mil foram comprados da terra. Então vem cá. Olha esse detalhe aqui, Apocalipse 5,9. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, compraste para Deus, não comprou para si mesmo, Jesus não comprou para si mesmo, embora eles pertençam a Jesus também, mas ele os comprou para Deus. Isso aqui é a terceira etapa da dinâmica da graça. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Não foi dito que os 144 mil aqui em Apocalipse 14 foram comprados da terra? Apocalipse 5,9 está dizendo que Jesus comprou com seu sangue os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então os 144 mil, com uma boa base bíblica aqui, pode ser afirmado acerca deles que eles procedem, embora seja um grupo agora dos últimos dias, procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Verso 4 de Apocalipse 14. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. Muita gente interpreta isso aqui de forma literal. Literal. São virgens. É óbvio que nós sabemos,
da existência de muitas pessoas que passarão por esse mundo castas, não é? Castas. Inclusive aqueles que se tornaram eunucos, ou nasceram eunucos ou se tornaram eunucos. Mas esses que se tornaram eunucos, eles antes de se tornarem eunucos não podiam ser virgens mais, não significa que eles eram virgens antes de se tornarem eunucos. Mas tem uns que nasceram eunucos, ou seja, sem a possibilidade de manter relação com mulheres, relação sexual com mulheres. É óbvio que isso aqui é simbólico. Olha, Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, abra lá comigo. 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, diz assim: tenho zelo por vocês, como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Virgem pura a um só esposo que é Cristo. A igreja, ela é simbolizada na Bíblia como mulher, mulher de Cristo, esposa de Cristo, esposa de Cristo. E Paulo está dizendo, olha, preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Havia pureza literal no meio do povo corinto ali, da igreja? Claro que não, vocês sabem disso. Esta pureza, esta virgindade, ela é espiritual. A gente não pode literalizar Apocalipse 14, verso 4, dizendo que os 144 mil, todos eles, indistintamente, serão virgens. Outra característica, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Aí, eu peço que você abra comigo em João, capítulo 17. Veja, nós estamos procurando entender essa questão dos 144 mil, sem, no entanto, a gente fazer algumas afirmações aqui categóricas sobre esse assunto, porque esse assunto ainda está cercado de muitos detalhes misteriosos. Não é como a gente afirmar com grau de 100% de certeza que é isso, é aquilo, são esses, são aqueles. Eu estou simplesmente passando para vocês alguns detalhes do texto bíblico que nos mostram certas características dos 144 mil. Né? Estou dizendo que, na minha modesta opinião, os 144 mil selados de todas as tribos de Israel vão cumprir uma missão especial de serem martirizados, completando o número daqueles que deveriam ser mortos por causa do testemunho de Jesus. Eu estou dizendo isso. Não significa que haja um outro grupo de 144 mil fora esse. Não é isso. Não há isso. Mas esses 144 mil que serão martirizados fazem parte do povo de Deus, tanto quanto aqueles que não serão martirizados, agora no fim dos dias. João 17, 24 diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Veja, também estejam comigo os que me deste. E aqui está dito acerca dos 144 mil. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então Jesus quer que eles estejam com ele mesmo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Deus deu esses para Jesus e Jesus os comprou para Deus. E a vontade de Jesus é que esses estejam com ele, onde ele estiver. E é dito dos 144 mil que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. É óbvio que esse seguir a Cristo aqui é um seguir espiritual, porque hoje nós seguimos a Cristo por conta da guia do Espírito Santo. O próprio Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. De que modo? Por meio do Espírito Santo. Então, outro detalhe acerca dos 144 mil. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Já analisei o aspecto de serem comprados. Olha, foram comprados dentre todos os seres humanos.
Não pode haver gentil, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, livre, escravo, preto, branco, americano, brasileiro, israelita, alemão. Não pode haver mais esse tipo de distinção entre o povo de Deus. Adventista, batista, presbiteriano, testemunho de Jeová, mórmon, muçulmano, espírita. Não pode haver mais qualquer tipo de distinção. Foram comprados de todos os seres humanos. E aí tem uma palavra aqui, ó, primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias. Primícias eram os primeiros frutos que eram colhidos, dedicados a Deus, através do tabernáculo lá no passado. E aí eu abro aqui em Tiago, capítulo 1, verso 18, e leio. Pois segundo o seu querer de Deus, tá? Tiago está falando aqui do querer de Deus. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que? Primícias das suas criaturas. Tiago está falando daqueles que creem em Jesus Cristo. E Apocalipse fala que os 144 mil seriam comprados dentre todos os seres humanos como primícias para Deus e para o Cordeiro. E Tiago está falando aqui, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, não há como você taxar aqui, chegar aqui e falar, ó, 144 mil são apenas os judeus. Eu já criei nisso uma vez, mas assim, de forma bem fraquinha, né? Eu não tinha essa capacidade de lidar com a palavra de Deus da forma como nós estamos fazendo aqui agora. Outra vez me disseram o seguinte, não, os 144 mil serão um grupo especial de virgens, né? E aí, eu completar aqui, ó, com verso 5. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Qual é o ser humano? Qual é o ser humano que nunca mentiu e que nunca teve uma mácula em si? Qual é o ser humano? Porque se você aplicar isso de forma literal aqui, ó, não se achou mentira na sua boca e não tem mácula, você vai estar colocando a Bíblia contra a Bíblia, porque o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versos 9 e 10, está dizendo que se conclui, temos nós alguma vantagem? Está falando nós judeus. Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, leia-se gentios, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há justo, nenhum sequer. Aí ele continua, olha a lista, terrível e espantosa. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Não falei isso no começo aqui? Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, disse Jesus em João 6,63. É inútil. Todos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso aqui é uma descrição de quem está na carne, de quem chega a este mundo. Quem chega a este mundo chega nessa condição terrível e espantosa aqui, ó. Então, quando o Apocalipse, capítulo 14, verso 5, diz que na boca dos 144 mil não se achou mentira e nem foi encontrado mácula em seu caráter, também isto é um indicativo de que essa característica é uma característica que nos foi oferecida pela graça de Deus, pela fé. E aí eu peço para que você leia Efésios, abra comigo, Efésios, já estou terminando, capítulo 5, tá?
Efésios capítulo 5, do verso 25 a 33. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Lembre-se desse detalhe aqui, Cristo se entregou pela sua igreja. Para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tudo isso aqui se aplica a nós, crentes. Tudo isso aqui está dentro daquele padrão do já e ainda não. Já e ainda não. É o cumprimento sem a consumação. Já somos isso diante de Deus. Igreja gloriosa, sem ruga, nem coisa semelhante, santa, sem defeito, sem mancha. Santificada e purificada pela lavagem da palavra, da água pela palavra. Somos aos olhos de Deus tudo isso aqui. Verso 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Veja, Cristo alimenta e cuida da igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite seu marido. Veja, grande é este mistério. Que mistério? Cristo e a igreja, uma só carne. Eu sou parte do corpo de Cristo, você é parte do corpo de Cristo. Por isso é que acerca dos 144 mil é dito aqui em Apocalipse 14, verso 5. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Virgens espiritualmente falando. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Deus deu para Jesus os seus eleitos, e Jesus os comprou com seu sangue e devolve-os a Deus. E eles vão onde, e Jesus quer que eles estejam onde Jesus estiver. Coisa que é dita acerca dos 144 mil. Que mais? São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, e não apenas da tribo de Israel, não somente do povo judeu. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, antes de qualquer coisa foram eleitos, foram escolhidos, segundo Paulo, antes da fundação do mundo. São primícias. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Viram? 144 mil, então, é um grupo de selados cujo número não pode ser contado do ponto de vista da perspectiva humana. Não pode ser contado da perspectiva humana. Lembram-se de Deus falando com Abraão? Fala, olha, Abraão, olha para as estrelas, conte-as. Conte as estrelas, se é que você tem condição de contar as estrelas. Assim será a sua descendência, a sua posteridade, Abraão. Conte-as. Ou seja, Deus estava prometendo então para Abraão que a sua descendência seria o quê? Incontável. Então você não pode chegar aqui, pegar os 144 mil, como fazem os testemunhos de Jeová, e dizem o seguinte, olha, somente esses aqui, somente esses estarão, ocuparão uma determinada posição agora diante de Deus e do Cordeiro nos últimos dias. Somente eles, ninguém mais. E de forma literal. Veja, eu não quero caçar briga aqui com o testemunho de Jeová. Né? Não adianta o testemunho de Jeová vir aqui e me encher o saco aqui. Né? Vocês mantêm as teses, os pressupostos de vocês. Né? Vocês estão aí publicando e propondo para o mundo os seus pressupostos de forma livre, então eu estou propondo e publicando as minhas teses, as minhas opiniões de forma livre. Então, assim como eu respeito vocês, né, assim como vocês nos objetam, nós também temos o direito de objetá-los. Então não vem me encher o saco aqui não. Tá?
De vez em quando tem que ser grosso aqui, porque tem aqui os sem educações. É sacanagem minha. Existem aqueles que não respeitam o direito dos outros, certo? Por último, eu leio 2 textos de Isaías, para terminar, para a gente encerrar esse vídeo aqui com chave de ouro. A gente começa com a palavra e termina com a palavra. Isaías, capítulo 53, primeiro, verso 10. Leiam comigo. Isaías 53, verso 10, primeiro. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, olha o que acontecerá quando Jesus der a sua alma como oferta pelo pecado. Isso já aconteceu? Já. Já aconteceu. Onde? Na cruz. Aí olha o que o texto bíblico diz. Verá a sua posteridade. E prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja, verá a sua posteridade. Jesus, quando morre na cruz, ele morre enxergando a sua posteridade. Enxergando aqueles por quem ele efetiva e eficientemente morreu na cruz. Verá a sua posteridade. Vocês querem negar isso aqui, a verdade desse fato aqui? Portanto, quando a teologia adventista diz, olha, na cruz nada estava definido, na cruz nada estava definido, vocês erram, e erram muito em relação a isso. Claro que estava definido. Jesus, quando rende o Espírito ali na cruz, ele vê a sua posteridade. É o que o texto bíblico diz. E aqui em Isaías 66, verso 22... o último texto que a gente vai ler, Isaías 66, verso 22, está dito o seguinte: porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim o quê? O que é que já está diante do Senhor? A posteridade e o nome de vocês. Como é que na cruz nada estava definido? Como? E por isso agora a gente teria que passar por um tal juiz investigativo. Como que na cruz nada estava definido? Estão diante de Deus a posteridade e o nome de todos aqueles que pertencem à sua posteridade. Já estão diante de Deus. Os 144 mil foram comprados de todas as nações, povos e línguas da terra. Agora, uma parte desses que compõem os 144 mil, uma multidão incontável, cumprirá uma missão. Deus delegou, separou uma missão especial para eles, renderem a própria vida por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Isso assusta muita gente. Assusta, mas então quer dizer que nós vamos sofrer mesmo? Vamos sofrer. Por 3 anos e meio seremos perseguidos e muitos de nós perderão a sua vida por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Não percam isso de vista, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. O testemunho de Jesus você encontra aqui no Novo Testamento. O Novo Testamento é o testemunho de Jesus, que foi escrito segundo o Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, é Ele que testemunha de Jesus Cristo. E como privilégio, nós também somos convidados a testemunhar de Jesus Cristo. E a palavra para testemunho, a palavra grega para testemunho é martyrion. De onde sai a palavra do nosso português? Mártires, aqueles que depõem a vida por algo. Viram como tudo tem conexão? Viram como tudo tem conexão? Eu vou encerrando esse vídeo, rogando as bênçãos de Deus sobre você que o assistiu até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.